irmãs, segunda-feira, dia 1º de julho, 13ª semana do Tempo Comum, eu quero convidar você para refletirmos o evangelho de hoje. Se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22, diz assim: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o evangelho dessa segunda-feira é um convite ao discipulado, mas também é Jesus que recusa dois que se autoconvidaram-se a si mesmos. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse evangelho é Jesus fazendo um convite não, né? Uma ordem. Vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Acontece que para ir para outra margem do lago, tem que entrar dentro da barca de São Pedro. E dentro da barca não cabe uma multidão. E aqui está, queridos, Jesus fez suas curas, milagres. Por misericórdia, por bondade ao povo, Jesus nunca negou nada aos necessitados, Jesus nunca moralizou os mais pobres. Mas Jesus diz então, agora é a hora de ir para o outro lado do lago da mar. Então tem que entrar na barca de Pedro, tem que entrar na igreja, tem que entrar na comunidade, o caminho do discipulado. E aí não cabe todo mundo. Primeiro, é todo mundo que quer ir mesmo. E segundo, porque esse caminho de discipulado é a superação de uma fé onde a gente só pede. Não que a gente não deva e não possa pedir, mas é ir para o outro lado do mar, né? Entrar na barca e com Jesus ir para o outro lado. E aí então as pessoas veem que Jesus está partindo. E nesse partir de Jesus, o primeiro que se oferece ali é um mestre da lei. E quanta dificuldade Jesus teve com os mestres da lei, né? Com os homens cultos, religiosos do seu tempo. Um mestre da lei se oferece: Mestre, eu te seguirei, onde o Senhor for, eu vou. E aí Jesus olha bem para ele e aqui começa, meus queridos. Jesus vai recusá-lo, porque talvez Jesus já previu as dificuldades desse mestre da lei. E vamos olhar então para a nossa vida. Jesus disse: olha, as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Veja, meus irmãos, para entrar na barca que é a igreja e ir com Jesus, segui-lo por onde quer que ele vá nessa vida, nós precisamos nos desapegar dessa mundaneidade nossa, né? Precisamos nos apegar desse sentimento. Quem é a nossa segurança, né? Quem é Deus? Quem é o meu Deus? Quem é a minha segurança? Porque às vezes a gente quer andar com Jesus, mas a gente precisa ter toque e travesseiro, senão a gente não anda, né? E veja, você que de fato quer andar com Jesus, você vai experimentando que o evangelho, nas suas exigências, muitas vezes toca no modo como a gente se relaciona e na importância que a gente dá às seguranças humanas, materiais e financeiras. E é aqui que muitos cristãos se perdem e causam até escândalo, né? A gente é cristão, a gente tem fé, mas quando o assunto é dinheiro, a gente é apegado, avarento e vende a alma pro diabo igual todo mundo. Porque a gente precisa ter a nossa toca, a gente precisa ter o nosso ninho, a gente precisa ter o nosso travesseiro. Então veja, querido, talvez hoje você e eu, para sermos um discípulo de verdade de Jesus e não ficarmos na margem oposta do lago a Jesus, a gente precisa rever como é que a gente está lidando com o dinheiro, com as ambições, com as seguranças humanas. Jesus está dizendo: olha, amigo, para andar comigo, você precisa estar aberto a essa insegurança. Está aberto à providência de Deus, que não vai deixar nada faltar, mas que não trabalha em pessoas apegadas assim, né? Materialistas assim. Então Jesus rejeita o mestre da lei, porque ele é apegado, ele precisa de muitas seguranças e o discipulado não funciona em quem não tem coragem, em quem não confia na providência. E a segunda renúncia necessária, que é o segundo cara de boa vontade, vamos dizer assim, que Jesus rejeita, é um dos discípulos, não um dos 12, né? Mas um do grupo maior, talvez aquele grupo de 72 discípulos, que às vezes Jesus enviava 2 a 2, que diz: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai.
minha gente, um pedido mais que justo ir no enterro do pai, né? Permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus diz algo para ele: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E aqui Jesus joga com a palavra morto, né? Morto. No pai que está morto. Jesus assim diz que deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ou seja, a tua família que não tem fé, né? O teu pai está morto fisicamente, mas ele é a imagem da morte dos teus vínculos familiares, onde a pessoa que não tem fé ela é um morto-vivo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu vem e segue. E aqui está, meus irmãos, a renúncia da família, a renúncia dos apegos. Quantas vezes a gente não consegue seguir e servir a Deus porque a gente não entende isso? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Traduzindo, deixa que as suas cunhadas falem que você virou beato. Deixa que os seus amigos falem que você é bobo. Deixa que eles falem, deixa que eles façam. Você vem e segue-me. Jesus diz, olha para mim. E quantas vezes, gente, a gente dá um valor tão grande à opinião, enfim, né? Aos nossos vínculos com os mortos, com aqueles que não têm fé, com aqueles que não creem na palavra da salvação. Portanto, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta dois homens, gente boa, de extrema boa vontade, mas que foram recusados por Jesus. Um, porque apegado às coisas materiais, às seguranças, não conseguia confiar na providência. Outro, porque queria carregar consigo os mortos que não querem ter fé. Façamos nós as nossas renúncias e sigamos ao Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.